No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mesa posta e como se comportar à mesa. Aqui nós temos uma mesa posta para um jantar um pouquinho mais refinado, onde temos vários pratos e eu vou explicar para você como é que isso acontece. Então aqui a gente tem o lugar americano, nós temos os pratos do prato principal, o prato de peixe e o prato de salada. Mas podia ser que nós tivéssemos o prato de sopa. Então a gente teria essa colher aqui do lado direito. Bom, vamos falar primeiro sobre salada. A colocação dos talheres sempre vai ser conforme a gente vai usar, de fora para dentro. E aqui a gente tem os talheres de sobremesa, sempre à frente do suplá. Esse é o suplá. Você sabe, né, a diferença do suplá para um jogo americano. O suplá tem essa reentrância aqui, né, onde o prato não vai deslizar e você vai ficar segura. Ele vai ficar apoiado e seguro para não deslizar na hora de você se alimentar, certo? E o jogo americano é reto, né? Às vezes as pessoas mostram aqueles jogos americanos como esses assim de crochê, mas eles não são suplá, tá? Eles são jogos americanos, tá bom? Então, como eu estava dizendo, nós temos aqui os talheres colocados da maneira como nós vamos usar, de fora para dentro, e os pratos de cima para baixo. Nós nunca vamos colocar mais do que 3 pratos um sobre o outro, tá bom? E aqui nós temos também o prato de pão e as taças que vão nos servir durante todo o jantar. Eu vou explicar melhor sobre elas. Então vamos começar. Aqui nós temos o prendedor de guardanapo, o nosso guardanapo. O prendedor fica aqui displicente ao lado dos nossos pratos, e a colocação do guardanapo. A gente não vai pegar o guardanapo e fazer aqueles movimentos bruscos, não, a gente vai pegar o guardanapo aqui, vai colocar sobre o colo, com essa parte virada para dentro, que é onde a gente vai depositar, não é, todo o que porventura tiver de sujeira nos nossos lábios. Então a gente vai fazer assim, né? E vai voltar aqui para que também essa sujeira não fique aparente, as pessoas vendo, e também não suje a nossa roupa. Então, guardanapo no colo, a nossa postura será essa: pulsos na mesa, nunca cotovelos. Aqui, às vezes. Então, é aquela frasezinha antiga que a mamãe ensina, né? Sempre, às vezes, nunca. Tá bom? Então, a gente colocou o guardanapo aqui e vamos começar a nos alimentar. Aqui, nós estamos com a opção do prato de salada. Então, o prato de salada é um prato de sobremesa, mas poderia ser um outro formato também, dependendo do tipo da salada servida, não é isso? Então, a gente vai utilizar os talheres de sobremesa, que são os talheres usados para a salada. A gente vai se alimentar dessa maneira, no estilo europeu, que eu vou utilizar o garfo na mão esquerda e a faca na mão direita. Vou pousar aqui e vou pousar aqui quando eu não estiver me alimentando, quando eu precisar falar alguma coisa. Terminada a minha salada, eu coloco o meu talher nessa posição de 12:06, ou posso colocar de 9:03. Retiro, vai ser retirado pela direita. A gente é servido pela esquerda e os pratos são retirados pela direita. Se fosse servido sopa, se fosse um creme, se fosse uma sopa, então esse prato estaria aqui e essa colher estaria aqui, do lado direito. Então a gente vai lembrar mais uma vez: os meninos do lado esquerdo, que são os garfos do lado esquerdo, e as facas e colheres do lado direito. As taças do lado direito, à frente, o prato de pão do lado esquerdo. O guardanapo também pode ficar do lado esquerdo, como sobre os pratos, tá bom? Então, se a gente optou pelo
pelo creme, pela sopa, nós não vamos servir salada. Então, a gente não vai ter esse prato de salada. Para o prato de sopa, nós vamos ter sempre um prato raso de suporte para ele. Por quê? Porque depois de nos alimentar, nós não vamos utilizar e deixar a nossa colher em cima do prato assim. Nós vamos deixar a colher sempre nesse prato de suporte, que ele será retirado junto com o prato de sopa quando a gente tiver terminado, quando forem nos servir de novo de outro alimento, de outro prato, o prato principal. Aqui no caso, ele vai junto e se eu vou ter um prato de peixe, que é o caso que acontece aqui, eu vou ter peixe, aí o serviço vem e recoloca um prato, que não vai ser esse, óbvio, vai ser outro, e recoloca o prato para o peixe. E a gente vai usar o talher de peixe também no estilo, se eu optar pelo estilo europeu, na mão esquerda, e a faca, que não é uma faca, não é? É a faca de peixe, na verdade, ela é quase como se fosse uma espátula, ela quase não tem corte, porque o peixe a gente não corta, a gente só separa, né? E aí, nós temos a opção de comer no estilo europeu, o garfo na mão esquerda e a espátula na mão direita. E vamos fazer o mesmo processo de descanso nessa posição. E quando terminarmos, a gente pode fazer no meio-dia 6 ou 9:03. Parece que os serviços gostam mais que a gente coloque nessa posição, porque fica mais fácil na hora da retirada segurar por aqui, fica mais firme para eles fazerem a retirada aqui pela direita. Bom, já nos servimos do prato do peixe e aí vamos para o prato principal. Este é o prato principal e nós vamos também nos alimentar da mesma maneira, no estilo europeu, usando o garfo na mão esquerda e a faca na mão direita. Posamos a faca aqui. Ah, mas eu gostaria de fazer, sei lá, uma graça, vou continuar, vou comendo pela mão, vou usar o talher na mão direita. Tudo bem, você passa o talher por aqui, se alimenta, não tem problema nenhum, você pode fazer essa troca, volta quando você for cortar alguma coisa, a faca sempre aqui do lado direito. Então, uma regrinha pra gente nunca se esquecer. A faca é casada com a nossa mão direita. A gente nunca vai fazer o uso da faca na mão esquerda se nós optarmos pelo estilo americano, que é o talher sempre na mão direita, a gente vai se alimentar com a mão direita, nós não vamos pegar a faca para nos ajudar com a mão esquerda, assim, que a gente vê muita gente fazendo, empurrando o alimento para dentro do garfo para poder se alimentar, tá? Então, isso a gente não vai fazer. A faca é casada com a mão direita, ela nunca vai sair dessa posição aqui, tá? Então, a gente vai utilizar... Quando você for fazer o jogo dos talheres, faz sempre na parte de baixo, assim, tá? E aí, você pega, vira aqui, corta o que você tem que cortar, pousa de novo lá e volta com o talher na mão direita e continua a se alimentar por ali. Bom, a gente não falou sobre o prato de pão. Então, o prato de pão é óbvio, vai ser servido o pão. Você corta o pão com a mão, pedacinho, e vai se alimentando. Se você for comer com uma sopa, se você for comer com qualquer outro alimento, qualquer outro prato da mesa, você pode comer com pão, não tem problema nenhum. Você vai tirar daqui, vai cortar e vai se alimentar por aqui. E esse prato fica sempre do lado esquerdo. O suplá, ele é retirado, porque como a mão direita é casada com a faca, o suplá é casado com o prato principal. Terminou a refeição, esse suplá vai ser retirado junto com o prato principal. Ele é retirado e fica só ou a toalha, se for o caso, ou o jogo americano que a gente está usando hoje. A sobremesa é servida aqui, sem nenhum suplá. E aí, vem o serviço, nós já temos aqui o talher na mesa
vem o serviço e traz o prato de sobremesa, que é onde a gente vai degustar a sobremesa oferecida, né, nessa ocasião. Bom, a gente vai utilizar os talheres, lembrando que a gente só coloca na mesa aquilo que vai ser usado, né? E aí, aqui eu presumo que vou precisar cortar alguma coisa, vou utilizar a colher. A colher é muito utilizada quando você precisa recolher caldas, né? E algum prato que seja muito cremoso, alguma coisa assim, então você usa assim e se alimenta aqui com a calda. E lembrando, né, gente, nós não vamos abaixar a nossa cabeça para levar a comida à nossa boca. É o braço nosso que vem e traz a comida, né, na nossa boca, certo? A gente mantém sempre a mesma postura, os braços sempre em posição para a gente poder se movimentar, né, e poder conversar com as pessoas, sem que a gente tenha uma postura ruim, sem que a gente fique em cima das pessoas e nem sobre o nosso prato.